A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, Deus em Cristo seja glorificado na sua vida, onde você estiver, em qualquer lugar deste país, que é o Brasil, e também fora dele, que a mão de Deus te alcance, você que está nos assistindo nesse momento. Aleluia! Eu quero deixar uma palavra do coração de Deus para os nossos corações, registrado aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, até o versículo de número 11. Vamos para o que Deus tem a falar conosco através desse texto bíblico. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual punham todos os dias à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. E, apegando-se a ele Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, para o alpendre chamado de Salomão. Amém. Meus amados e queridos, aqui está o relato de um dos grandes milagres realizado por meio do nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos dos apóstolos Pedro e João. Ora, sabemos que no capítulo 1 e 2 do evangelho aqui, de Atos, que é o evangelho que prossegue os atos do Espírito Santo por meio da igreja, e é também um livro que não tem uma assinatura de fechamento, ficou em aberto. O único livro da Bíblia que não tem uma assinatura que sela o final dele. Por quê? É atos do Espírito Santo, são ações do Espírito Santo, e também está relacionada à igreja nos dias de hoje. Esse poder que a igreja primitiva recebeu, ela está, aleluia, de posse desse poder. A igreja continua ainda realizando o que a igreja primitiva iniciou, influenciada, inflamada pelo poder do Espírito Santo. É por isso que o livro de Atos dos Apóstolos não tem uma assinatura finalizando ele, porque esta obra, volto a dizer, ela é contínua, ela está sendo realizada através de mim e de você. Basta nós estarmos cheios do Espírito Santo. Concluindo que no Atos capítulo de número 1, o Senhor Jesus prometeu que iria enviar o Consolador. Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando nós voltamos nossos olhos para observarmos esta promessa se cumprir, em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas
por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Os discípulos, obedecendo a ordem do Senhor, ficaram em Jerusalém. Todos que ficaram, todos que perseveraram na oração, todos que creram, tiveram fé, buscaram o poder do alto, o poder do céu, foram revestidos do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo. Haja vista que aqui em Atos capítulo 2, versículo de número 4 diz no início: e todos foram cheios do Espírito Santo. Para a igreja primitiva começar a desenvolver a obra de Deus aqui na terra, teve que ser cheia do Espírito Santo. Aqui eu quero falar algo direcionado por Deus. A igreja cheia do Espírito Santo, ela é como um carro que está com seu tanque cheio de combustível. Agora, uma igreja vazia do Espírito Santo é como um carro que está estacionado na garagem. O carro pode ser até caríssimo, da marca mais reconhecida, pode ter o equipamento mais sofisticado, mas se tiver com tanque vazio, não vai servir de nada. Carro só presta com tanque cheio e motor bom, e também toda a sua manutenção em dia, porque se tiver com a manutenção ruim, se tiver com o motor ruim e com o tanque vazio, o carro não prestará. Não vai adiantar ser lindo, mas se tiver com a manutenção péssima, motor ruim e o principal, tanque, tem que estar cheio. Se estiver vazio, não vai adiantar de nada. Assim sou eu e você. Não adianta aparência, não adianta uma linguística bem polida, ou seja, falar bem, se expressar bonito, mas se estiver vazio do Espírito Santo, para Deus não vai adiantar de nada. Por isso que Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Lucas 24, 49 e em Atos 1, versículo 8, Jesus disse: mas recebereis poder e ser-me-eis testemunha. A igreja só poderia sair testemunhando do que Jesus faz e do que Jesus fez, primeiro, se ela tivesse recebido a virtude do alto. Pedro e João já haviam passado pelo Pentecostes, e olha o que acontece aqui em Atos capítulo 3, com quem já passou pelo Pentecostes. Eles receberam a promessa, receberam a unção do Espírito Santo, do alto da cabeça até a planta dos pés, foram ungidos com o poder do céu, foram ungidos com o poder do alto, foram batizados com o Espírito Santo. Sabe, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, ou seja, o idioma celestial. Há uma diferença muito grande em quem prega e é cheio do Espírito Santo e quem prega também, além de ser cheio do Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo. Tem uma enorme diferença. E aqui no capítulo 3, nós encontramos que Pedro ia para a igreja, ia para o templo orar. Pedro ia para o templo orar. E quando Pedro com João ia para o templo orar, eles estavam exercendo o costume da igreja, que até então já fazia isso, mesmo antes, na antiga aliança. Os judeus tinham um costume de orar 3 vezes ao dia. Todo judeu piedoso orava costumeiramente 3 vezes ao dia. Isso nós encontramos na antiga aliança, no Antigo Testamento. Nós encontramos no livro de Daniel, no capítulo 6, a Bíblia vai relatar que Daniel era de uma família serva de Deus,
uma família de origem que tinha até mesmo o seu coração voltado para Deus, porque quando nós lemos o capítulo 1, Daniel ainda um adolescente, em um país longínquo da sua pátria, ele exerceu o que aprendeu com seus pais. Ele estava com a palavra dentro do seu coração. Ele estava na Babilônia, mas Jerusalém estava a mais de 1.500 quilômetros de distância da sua pátria. E o que aconteceu? Ele estava longe de Jerusalém, mas a adoração que ele aprendeu a adorar a Deus no templo estava com ele lá na Babilônia, dentro do seu coração, dentro da sua alma. Isso significa que Daniel, mesmo estando longe dos seus pais, longe dos seus familiares, ele tinha um compromisso de relacionamento com Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Qual é o primeiro período de oração dos judeus? 9 da manhã. Segundo período de oração dos judeus? Meio-dia. E qual o terceiro período de oração dos judeus? Às 15 horas da tarde. É chamado de hora nona. Olha que coisa interessante. A terceira hora do dia, aleluia, é de 9 ao meio-dia. E a sexta hora do dia é meio-dia às 3. E a nona hora do dia é de 3 às 6 da tarde. E nesses 3 períodos aqui, que são contados um período de 3 e 3 horas, a cada 3 períodos, os judeus oravam. Volto a dizer, primeiro período, 9 da manhã. Segundo período, meio-dia. Terceiro período, 3 horas da tarde, que é contabilizado na nossa matemática 3 horas da tarde, que é a hora nona. Aqui eles estavam indo para o templo orar. Tinha oração marcada na igreja. Eu aprendo aqui uma lição, que quantos querem receber poder, quantos querem ver o mover de Deus, mas não gostam de orar. Quantos querem ver os cegos enxergar, paralítico andar, morto ressuscitar, o canceroso ser curado? Quantos querem ver o leproso ser limpo, mas não gostam de oração? Como que Deus vai operar na sua igreja, na sua vida, se você não leva uma vida de intimidade com Ele ou uma vida de oração? Aprendemos aqui em Atos capítulo 4, versículo 31, que só existe mover de Deus depois que vivemos uma vida de íntima oração com Deus. Olha o que a Bíblia diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O lugar foi movido pelo poder de Deus, a presença de Deus veio sobre a igreja poderosamente por causa da oração. Meus amados, a oração move a mão de Deus. Você que está me assistindo, que quer ter um relacionamento com Deus, não existe outro meio de se relacionar com Deus a não ser pela oração, pelo jejum, pela palavra de Deus e pelo louvor. Esses são os meios que nós devemos utilizar para termos um relacionamento íntimo com Deus. Pedro ia para a igreja orar, porque era costume dele orar, era costume dele buscar a face de Deus. Ele sentia falta de ter comunhão com Deus por meio da oração. Pedro e João subiam juntos. Interessante é que aqui essa expressão já inicia dando para nós uma boa dica. Quem ora sempre está em lugar elevado. O templo, claro, a geografia mostra que o templo ficava em um lugar elevado, mas espiritualmente falando, quem ora também está sempre em um local elevado. Espiritualmente falando, ele sempre estará numa posição mais alta, porque ele está próximo de Deus, ele está mais íntimo de Deus. Aleluia! E do alto sempre a visão é mais privilegiada.
Do alto, a visão sempre beneficia quem está por cima. É bom lembrar que quem vive uma vida de oração, Deus revela os seus mistérios, Deus revela os seus propósitos, Deus revela a sua magnitude e a sua misericórdia para quem vive uma vida íntima de oração. E olha, eles subiam juntos ao templo para orar. Deixa eu te lembrar algo aqui também, mediante a Bíblia Sagrada, que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14 em diante. Existe uma fúria do adversário muito grande contra a igreja de Deus, tentando colocar preguiça, tentando colocar desânimo, tentando colocar obstáculo para que a igreja não ore. Sabe por quê? Satanás sabe que quando o crente ora, Deus move céu, move terra, move tudo para dar vitória à sua igreja. Aleluia! A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, que eu li antes aqui, alguns instantes. Tendo a igreja orado, moveu-se o lugar. Quando o crente ora, há um mover de Deus. Olha a promessa para a igreja quando orasse no templo, através do servo de Deus, Salomão, quando orou na inauguração desse templo aqui. E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Aleluia! Olha a promessa de Deus para com quem ora no templo, para com quem vai ao templo com o intuito exclusivo de encontrar-se com Deus através da oração. Olha só, agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Deus tem um compromisso com quem ora na igreja, com quem ora em casa, com quem ora na rua, com quem ora em qualquer lugar. É por isso que Satanás fica furioso com quem ora, mas ele não consegue se aproximar de quem ora, ele não consegue colocar obstáculo diante de quem ora, porque quem ora sempre vai estar em um local mais elevado espiritualmente falando, porque Isaías profetizou que os que esperam no Senhor correrão, não se cansarão, caminharão, não se fadigarão e subirão com asas, com águia, subirão com asas, como que águias. Sabe o que significa isto? Nunca vai existir obstáculo diante de uma águia, porque a águia é a ave que representa todas as aves. Ela é a rainha das aves e nunca enfrenta obstáculo. Se o vento é forte, ela sobe, vai subindo e também consegue voar contra o vento. Não existe árvore alta demais para uma águia, não existe montanha alta demais para uma águia, não existe obstáculo, porque as águias representam Deus. A Bíblia diz que Deus está nas alturas. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aleluia! Quem está com Deus está nas alturas. Quem está na vida de oração também está em um patamar mais alto. Glória a Deus! Olha a promessa para quem ora no templo. 2 Crônicas 7:14, agora o 7:15. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Deus, além de contemplar você orando, Ele também vai ouvir a sua oração. E olha só o desencadeamento das bênçãos para quem ora no templo. Aleluia! Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Glórias a Deus! O coração e o olhar de Deus estão fixos na igreja todos os dias. Vá à igreja, vá orar, vá buscar a face de Deus, se humilhe na presença dele. Se meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar,
buscar a minha face, aleluia, então eu ouvirei dos céus. Não desanime, Deus está ouvindo a sua oração. Não desista, Deus está ouvindo o seu clamor. E outro detalhe que tem em 2 Crônicas 7,14, podemos observar que o coração de Deus está voltado para a igreja. Coração fala de sentimento. Isso significa que você não precisa murmurar, você não precisa reclamar com outras pessoas e dizer: será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está me atendendo? O próprio Deus promete: o meu coração e os meus olhos estarão atentos a toda oração que se fizer neste lugar. Deus fala que o que você sente, Ele vai sentir. O que você está pensando, Ele vai entender antes que saia alguma palavra da sua boca. Então, o apóstolo Pedro com João iam para o templo orar. Eles tinham o costume de orar porque sabiam desta bênção aqui prometida para quem orasse no templo. O Espírito de Deus sintonizou você para assistir esta mensagem e eu quero voltar a dizer a você: não desista de orar, não desista de ir à igreja, não desista de clamar a Deus, porque Deus está atento às suas orações. Pedro ia para o templo orar. Pedro tinha uma vida cheia do Espírito Santo. Ao observarmos o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus como Salvador, depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo. Eu aprendo que Pedro foi batizado com o Espírito Santo, ele foi mergulhado na plenitude do Espírito Santo, e depois a sua pregação, aleluia, a sua voz foi tomada pelas brasas do trono celestial, ao ponto de que quando ele estava falando, explicando a promessa do derramamento do Espírito Santo, que está registrado em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, a multidão que o estava assistindo pregar, aqueles que ainda não haviam se convertido ao evangelho do Senhor Jesus, se converteram, e de início a igreja, aleluia, cadastrou a, aleluia, conversão de mais de 2.000 pessoas. E na segunda pregação, quase 2.000 almas. Só no início, a igreja primitiva também estava, glória a Deus, com 5.000 membros, só para o início. Você vê que Pedro não precisou ser uma pessoa muito eloquente, ter feito até mesmo estudos grandiosíssimos, minuciosos. Você vê a pregação de Pedro, ele apenas explicou o que Deus prometeu através do profeta Joel. Ele não usou de filosofia, não usou de palavras muito expressivas, mas bastou ele estar cheio do Espírito Santo para que a diferença acontecesse. Oh, meus irmãos, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque o que faz a diferença na igreja é se o Espírito Santo tem liberdade nela, é se o Espírito Santo se move sobre ela, se move dentro dela, se ele tem liberdade com ela. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz em Atos capítulo 3, versículo 2, que era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era aleijado, era coxo, ao qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Olha, essa porta chamada Formosa, essa porta, ela era coberta por um bronze muito bem polido, que chegava a ser muito mais linda do que se tivesse revestida com ouro. Por isso que ela é chamada de Porta Formosa, porque ao amanhecer, quando o sol declinava, o que acontecia? Os raios solares
batiam naquela porta e o bronze polido brilhava ao ponto de longe as pessoas contemplarem e se admirarem. Essa porta era provavelmente chamada Porta Nicanor, e esta porta ficava entre o pátio dos gentios e o pátio das mulheres. Esse pátio aqui das mulheres e o pátio dos gentios ficava próximo à porta chamada Porta Principal e Porta Formosa. Era a maior porta do templo. Agora veja que essa porta podia ser acessada pelo pórtico de Salomão. Isso mesmo. Agora veja que este homem, que era colocado todos os dias nessa porta, sofria uma vida de exclusão. Volte os seus olhos e observe que Pedro e João estavam indo para o templo orar. Pedro e João iam entrar no templo. A igreja, os cristãos que iam entrar no templo, olha só, eles davam esmola para aquele homem que era coxo, aleijado. Só que todos que entraram para orar, eles deram com certeza uma esmola para aquele homem, até porque a religião na época dizia que quem fosse caridoso estava também representando Deus aqui na terra, porque devemos de usar de misericórdia para com os necessitados. Com certeza, condoendo-se os corações daqueles que estavam providos de algum dinheiro, que estavam indo para o templo orar, deram moedas àquele homem. Mas veja que aquele homem não entrava no templo, eram colocados apenas ali, na porta do templo, todos os defeituosos, mas eles não podiam entrar no templo. Por quê? Para ser sacerdote, até mesmo tinha que ser sem defeito, porque apontava para o sacerdócio de Cristo. Imagine que aquele homem, todos os dias era posto ali e todo mundo sabia que desde o ventre da sua mãe ele sofria daquela enfermidade. Ele era coxo, ele era aleijado, sofria de ambos os pés. Os seus pés eram doentes, ele não se firmava de pé. Agora veja, quando chega a hora de dois homens que vão para o templo, decididos para orar, decididos para buscar a unção do Espírito Santo, porque quem é batizado com o Espírito Santo, quem um dia foi cheio do Espírito Santo, não consegue mais viver sem orar. Aleluia! Muita oração, muito poder, mais ou menos de oração, mais ou menos poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Veja que Pedro e João estavam indo orar, estavam indo buscar a unção do Espírito de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor, glória seja dada ao nome do Senhor. A Bíblia diz que aquele homem era colocado ali todos os dias. Ele se contentava com esmola. O que é esmola? É o resto, é alguma coisa que não presta para outro, mas serve para outro, que acredita que a migalha, a minguaria, vai sustentar ele, porque ele não tem condição de ir atrás daquilo que o outro usufrui. Veja o exemplo em Lucas, quando se conta a parábola do rico e Lázaro. O rico comia de tudo, do bom e do melhor, e Lázaro, que era o mendigo, desejava comer das migalhas que caía da mesa do rico. Observe que esse coxo aqui, ele estava na sarjeta. Esse coxo aqui vivia uma vida de miséria, porque só vivia de esmola. Esmola não presta para ninguém. A realidade é que a esmola não muda a vida de ninguém. Esmola nenhuma transforma a vida de ninguém. Observe aqui uma coisa interessante no versículo 3.
ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Observou esse detalhe? Agora veja o versículo 4. Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Agora veja o versículo 5. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. Alai de calabachuriandalaias. Deixa eu te dizer algo aqui. Aleluia. O paralítico, o coxo, esperou receber algo de Pedro e João, porque Pedro e João estavam vindo do Pentecostes, e o Pedro e João, sabendo que estavam cheios do poder de Deus, já haviam experimentado visivelmente as obras que o Senhor Jesus faz. Pedro e João viram Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Pedro e João viram Jesus ressuscitar Lázaro. Pedro e João viram Jesus ressuscitar o filho de uma mulher que morava em uma cidade chamada Naim. Pedro viu Jesus curar a sogra dele que estava enferma, jaz em cima de uma cama, com uma infecção muito alta, ela estava febril. Jesus tocou no ombro da sogra dele, ela ficou curada. Pedro viu Jesus curar Bartimeu. Pedro e João viram os enormes milagres realizados por Jesus. Então eles não tinham razão para ficarem duvidando: será que Jesus vai curar? Será que Jesus vai fazer? Não, eles eram testemunhas oculares de tudo que Jesus havia feito. Por esta razão, eles estavam tomados da unção do Espírito Santo. Eles estavam de posse da promessa de Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Eles poderiam ser testemunhas, porque eles viram Jesus fazer todos estes milagres e todas estas maravilhas. Eles também foram testemunhas de que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e que Jesus vive para sempre. Alabacandarabasheia. Deixa eu te dizer algo aqui. Pedro com João, aleluia, disseram para aquele homem: olha para nós. Olha para nós. E aquele homem olhou para os dois, esperando receber alguma coisa. A primeira coisa de alguém cheio do Espírito Santo é que o seu olhar não é um olhar duvidoso, é um olhar penetrante, é um olhar de fé, é um olhar de ousadia, é um olhar que sabe que Deus está presente, porque ele está em oração, ele está em adoração. Quando Pedro e João fitam os olhos naquele homem, aquele homem espera receber alguma coisa. Olha, o retrato deste homem aqui nos traz a memória de que o mundo está esperando receber alguma coisa da igreja, porque o mundo, quando olha para a igreja, tem que ver Jesus na igreja. Isso mesmo, em Apocalipse capítulo 1, onde Jesus é visto. O Senhor Jesus é visto no meio dos 7 castiçais. E o castiçal de ouro aqui em Apocalipse representa, tipifica a igreja. Quando o mundo olha para a igreja, ele quer ver a reprodução de Jesus. O que Jesus produzia aqui na terra? Jesus dava visão ao cego, Jesus fez os paralíticos andar, Jesus ressuscitou os mortos, Jesus, aleluia, ele fez muitos sinais e maravilhas, e a igreja está aqui na terra representando Jesus. E a igreja precisa reproduzir o que Jesus produziu, aleluia. E aquele homem olhou para o apóstolo João e o apóstolo Pedro e esperou receber alguma coisa deles. Será que quando alguém está olhando para você, está vendo Jesus? Será que quem olha para você está esperando receber algo de Deus através de você? Pedro não tinha dúvida de que Jesus era com ele, porque o Senhor já havia liberado poder antes do Pentecostes para ele e para João.
Olha o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graças dai. Olha que coisa interessante, o Senhor Jesus disse: de graça recebestes, de graças dai. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aquele paralítico pediu o que a Pedro e a João? Uma esmola. Pedro e João disseram para eles: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isto te damos. Aleluia. Eu só posso dar algo se eu tiver. Eu só posso dar algo para outra pessoa se eu possuir. Eu só posso dar aquilo que tenho. Se eu não tenho, eu não posso dar. Tem pessoas que vão para a igreja, passa o culto inteirinho, não dá um glória a Deus. É porque ele está vazio de Deus. Tem pessoas que vai para o culto, passa o culto inteirinho, não dá uma aleluia. É porque está vazio de Deus. Tem pessoas que foi batizado com o Espírito Santo, passa o culto inteirinho, não fala em mistérios com Deus. É porque ele está vazio de Deus. Mas tem crentes que vai para o culto, ele dá aleluia, ele dá glória a Deus, ele fala em mistérios, não porque é papagaio espiritual que só dá glória se outro dá, não, é porque o fogo está aceso no altar desse crente, e o fogo estando aceso constantemente no altar do crente, ele não consegue deixar de retribuir toda adoração a Deus. Ele manda para Deus, ele recebe e manda de volta para Deus, ele recebe unção e manda de volta para Deus em forma de adoração, porque ele está cheio da presença de Deus, ele está cheio da glória de Deus. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Isso significa que o dinheiro não resolve tudo. O dinheiro, o máximo que pode fazer é te dar uma boa casa. O dinheiro, com um bom trabalho, você conquistando honestamente, pode te dar um bom carro. O dinheiro pode pagar um bom colégio para a educação dos seus filhos. O dinheiro pode pagar uma boa faculdade para você e seus filhos. O dinheiro pode te dar condição de fazer boas viagens internacionais, conhecer o Brasil inteiro, o mundo. O dinheiro pode te dar estabilidade financeira. O dinheiro pode te dar até mesmo um bom conforto para dentro da sua casa. O dinheiro pode trazer bom benefício para você quando você quer fazer uma boa manutenção da sua saúde. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o dinheiro não tem poder de comprar salvação. O dinheiro não tem poder de comprar até mesmo sua saúde. Quantos que pagam planos de saúde caríssimos, que cobre todo o território nacional, em qualquer lugar do país, ou em outras nações que ele for, tem plano de saúde que ele é internacional. Você pode estar aqui como pode estar na África ou pode estar na América. Se te deu um espirro ou uma dorzinha de cabeça, se você procurar aonde tem o local que atende pelo plano de saúde, você vai ser atendido e muito bem atendido. Mas tem coisas que o plano de saúde não resolve, nem aquele mais caro. Eu já trabalhei na área de saúde, vi pessoas milionárias falecerem porque o plano de saúde não deu cobertura para tratamento daquelas doenças que ele estava sofrendo. Como assim? Se o plano era o mais caro? Pois é, não adiantou ele, através do plano, conhecer o melhor especialista. Não adiantou, através do plano que cobria tudo para ele, o dinheiro caríssimo que ele investiu naquele plano não devolveu a saúde para ele, porque os remédios, os medicamentos que ele usou para tratar a enfermidade
não o curou. Agora, o dinheiro ajuda alguma coisa, ajuda em alguma coisa, mas não traz saúde. E outra coisa, o dinheiro não traz poder de Deus. O dinheiro não é a fonte da unção de Deus. Vivemos em dias em que tem muitas pessoas que não têm mais o levanta e anda, porque os seus olhos, ao invés de ter os globos oculares, tem 2 cifrão. Não vou falar nome de moedas aqui, porque em cada nação se usa o nome cada nação tem o nome da sua moeda. Aqui no Brasil é real, nos Estados Unidos é dólar e outras nações sucessivamente vai falando o nome, né, das suas moedas. Mas deixa eu lhe dizer algo aqui. Tem pessoas que estão usando o dom, o conhecimento que Deus deu para ficar rico. E com isso, o levanta e anda não está existindo mais. Ele ora até por pessoas com febre. A febre não vai embora. Ele ora por pessoas com dor de cabeça. A dor de cabeça não vai embora. Por quê? Os seus olhos estão voltados para os cifrões, para os dólares, para o real, para outras moedas. Só fala em dinheiro. É claro que o nosso Deus não é Deus de miséria. É dono do ouro e dono da prata. É claro que quando viajamos, as igrejas que nos convidam pagam hospedagem, hotel, avião, pagam as passagens, dão uma oferta para ajudar, né? Mas você estipular que só vai sair da sua casa se te der X, Deus não estará com você, porque o dom não é seu. Quem cura não é você. A palavra que você vai pregar não é sua. Quem cura os enfermos não é você. Quem cura os enfermos é o Senhor Jesus. E é o nome de Jesus que faz milagres acontecer. Isso mesmo, glória a Deus. Olha o que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10 e o versículo de número 17. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz. Lucas capítulo 10, versículo 17 em diante. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes Jesus: Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Tem pessoas que, ao invés de se alegrarem porque o seu nome está escrito no livro dos céus, no livro da vida, não, ele se alegra com bens materiais, se alegra somente porque ele conseguiu uma boa oferta, até mesmo porque ele orou e milagres aconteceram. Meus amados, os sinais é parte do Evangelho. Os sinais têm que ser parte do Evangelho. A Bíblia diz em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15, Jesus disse: Estes sinais seguirão aos que crerem. Então, milagre não é fruto de pregador. Milagre não é por causa da santidade de quem pregou. Milagres só é realizado através do nome de Jesus. Os milagres só acontecem por causa de Jesus. Não é por causa da pessoa que está pregando. Aleluia! Pedro e João fitaram os olhos nele, e o homem esperou receber alguma coisa deles. Eles deram o que possuíam, porque está registrado em Lucas, capítulo de número 10, versículo 19. Eis que vos dou poder. Jesus disse: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada lhes fará dano algum. Glória seja dada ao nome do Senhor. A igreja recebeu poder para desfazer as obras de Satanás e também curar todas as enfermidades.
Olha o que está registrado em Mateus, capítulo 10, versículos 7 e 8. E indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graças dai. Você recebeu, então repassa. Você recebeu, repassa. De graça recebestes, de graças dai. Aleluia. De graça recebestes, de graças dai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus cobrou pela tua salvação? Não. Foi o sangue dele, precioso, que nos comprou, não foi? Foi com seu sangue precioso que ele nos comprou para Deus, não foi? Então, quando alguém disser que só vai pregar em um determinado local, se tiver X depositado na sua conta, pode ter certeza que Jesus não vai com essa pessoa, porque está escrito, de graça recebestes, de graças dai. O que você recebeu de graça? A salvação. É claro que para nós obtermos conhecimento, devemos estudar. E também não é de graça. Livros são caros, faculdade teológica é caro, curso teológico é caro, mas, conforme eu lhe expliquei, uma igreja que se preza, quando convida um servo de Deus, sabe reconhecer e também gratificá-lo com uma oferta, de acordo com as condições dela, não com aquilo que é estipulado e imposto sobre ela. Tá bom? Porque até o Senhor Jesus Cristo, ele tinha tesoureiro, que era Judas. A obra de Deus não se faz também sem utilizarmos o recurso que se chama dinheiro. Até o Senhor Jesus tinha um tesoureiro, porque o ministério de Jesus também utilizava dinheiros para comprar comida, vestimenta. Pregador também se veste, pregador também tem família para sustentar, pregador tem ministério dado por Deus, e com isso tem muitos pastores que usam esse versículo aqui, de graça recebeste, de graças dai, e também não sabe reconhecer o ministério de uma pessoa que faz a obra de Deus, que viaja para pregar a palavra de Deus. E não é assim que manda tratar um profeta. O apóstolo Paulo fala para a igreja, aos Coríntios, quem vive do altar, quem prega no altar e vive do altar, deve receber do altar. Tem muita gente enganada por aí. Mas o que eu estou lhes falando aqui é que nos últimos dias, em muitos lugares, não está acontecendo mais milagres por causa de alguns charlatões. Isso mesmo. Estão usando o dom que receberam de Deus para se enriquecer às custas das ovelhas. Muitos estão abrindo igrejas à torta e à direita a fim de se enriquecerem. O céu vai ser um lugar de surpresa. Muitos que achavam que ia ter grande galardão lá vai ficar enganado. Muitos vão ser salvos por misericórdia, mas o galardão não terá na coroa, porque já recebeu todo o galardão aqui na terra. Fez tudo por dinheiro. Fez tudo por dinheiro. E o paralítico olhou para eles. Pedro pegou na mão daquele homem. Quando Pedro pega na mão daquele homem, Pedro o ajuda. Versículo 7 diz, e tomando pela mão direita, o levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Isso significa que aquele homem passou a ter instabilidade, porque a plataforma que sustenta o nosso físico são os nossos pés. Plataforma é aquilo que dá estabilidade. E os nossos pés são a plataforma que dá estabilidade ao nosso físico. Na mesma hora, aquele homem ficou de pé, entrou no templo, saltando, andando, pulando, adorando ao nome do Senhor. E um detalhe, todos que estavam ali viram que era o mesmo que nasceu aleijado e agora estava andando perfeitamente.
não dava para ter dúvida que era o poder de Deus. Deixa eu declarar algo aqui em nome de Jesus. O que vai acontecer na sua vida após você assistir esse vídeo, muitos vão ficar espantados, porque muitos conhecem a sua história, muitos conhecem a sua vida, como a vida daquele homem ali era reconhecida de todos que entraram naquele templo para orar. Aleluia! Mas ninguém teve coragem de ministrar cura sobre aquele homem. Quantos que passaram por você estavam investidos de uma autoridade, assim como aqueles, muitos que passaram por ali, já haviam sido batizados com o Espírito Santo, igual Pedro e João foram batizados com o Espírito Santo. Quantos passaram, entraram, dobraram o joelho para orar e foram egoístas, não usaram a autoridade que já haviam recebido? Quantos que podem te ajudar, mas cortam volta de você? Mas eu quero dizer na autoridade do nome de Jesus que ainda esta semana, você que está me assistindo, vai vir alguém cheio de Deus, cheio da autoridade de Deus, e vai ser aberto portas para você. A porta que Deus abriu para aquele paralítico naquele dia foi a porta da cura. Talvez a plataforma que te sustentava desmoronou. Você está sem estabilidade. Talvez da sua vida financeira. Talvez você está paralítico. Suas pernas financeiras não conseguem mais andar. Estão doentes. Mas o Senhor está enviando cura para a sua vida financeira. Quem sabe a plataforma da sua vida que está doente não é a vida financeira, é a plataforma até mesmo da sua vida física. Tem alguma doença instalada no seu corpo, mas o poder desta palavra que eu prego agora, eu ordeno como Pedro ordenou aquele paralítico, em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, seja curado agora. Em nome de Jesus, receba a cura agora. Em nome de Jesus, não vai ficar nenhuma doença no seu corpo, porque eu estou tomado da autoridade de Deus. Em nome de Jesus, seja curado agora. Não é amanhã e nem depois, é agora. Seja cheio de Deus agora, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe por quê? O nome de Jesus é poderoso. É reconhecido no céu, na terra e debaixo da terra. É no nome dele que eu estou ordenando agora para esse mal te soltar. Isso mesmo, é no nome de Jesus, porque está registrado em Marcos 16. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão as serpentes, em meu nome, se comerem ou beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Em meu nome, aleluia, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Olha a autoridade do nome de Jesus. Olha o que está em Filipenses capítulo 2, versículo 9 em diante. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora veja o que está registrado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27. E todas as coisas Deus colocou debaixo dos pés de Jesus Cristo. E todas as coisas estão sujeitas debaixo dos pés de Jesus Cristo. Sabe o que significa isto? Todo o poder está nas mãos de Jesus, e é no nome dele que o cego passa a enxergar agora. É no nome dele que esse caroço sai de você agora. É no nome de Jesus que essa raiz de enfermidade solta você agora. É no nome de Jesus que ele cura o seu coração agora. É no nome de Jesus que ele toca na sua pressão arterial agora. É no nome de Jesus que ele toca na sua pele agora. É no nome de Jesus que ele toca na sua coluna agora. É no nome de Jesus que toda obra de macumbaria sai da sua vida agora. É no nome de Jesus que ele abençoa o seu casamento agora. É no nome de Jesus que ele reaviva e restaura seu ministério agora. É no nome de Jesus que você pode ser batizado com o Espírito Santo agora. Em nome de Jesus. Como Pedro disse, levanta e anda.
O Espírito de Deus está te levantando agora. Sinta o Senhor segurando nas tuas mãos. Sinta o Senhor segurando nas suas mãos, para se cumprir o que está registrado em Isaías, capítulo de número 41. Aleluia! Olha o que a Bíblia diz: glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eis que te tomo pela tua mão e te digo: não temas, eu te esforço, eu te ajudo. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Agora Isaías 41, versículo 13. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. O Senhor está enviando ajuda para você aí agora. O Senhor está enviando ajuda para a sua vida aí agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquele homem saltou e se pôs de pé. Eu quero dizer na autoridade do nome de Jesus que Deus vai te tirar de lá de baixo e a sua vida vai dar um salto, como aquele homem que vivia lá embaixo, na sarjeta, quando os dois homens tomados da glória de Deus, da unção de Deus, seguraram na mão daquele homem e disseram: em nome de Jesus, levanta e anda. Eu estou aqui tomado da autoridade de Deus e com a autoridade desta palavra, ministrando sobre a tua vida. Sua vida vai dar um salto. Sua vida vai dar um salto. Eu ministro em nome de Jesus para você que está assistindo até o final. A sua vida vai dar um salto. Quem te viu vai ver agora, aleluia, uma nova etapa, uma nova era da sua vida. Quem te viu no passado vai ver agora uma nova história escrita pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Saltando ele, pôs-se em pé e andou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Glória a Deus. O resultado foi louvor a Deus. Por quê? Há uma promessa também através do profeta messiânico. O profeta Isaías profetizou no capítulo 35, no versículo de número 5 e 6, que Deus, através do ministério de Jesus Cristo, iria fazer grandes obras aqui neste mundo. E Jesus foi levado o assunto aos céus, mas a igreja continuou fazendo a obra de Jesus. Olha o que Deus prometeu, Isaías 35, versículos 5 e 6. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Promessas, promessas de Deus. Os cegos iriam enxergar, os mudos falar, os surdos ouvirem, os coxos, aleijados, paralíticos iriam andar. E o que é que estava acontecendo aqui em Atos capítulo 3? A promessa se cumprindo. Paralítico, o coxo, começou a andar. Volto a dizer, a plataforma que sustentava os pés, aliás, sustentava o físico daquele homem, ficou sadia, ficou com saúde. Deus cura a sua estabilidade nesta hora, ao ponto de causar admiração. Olha o que diz aqui o versículo 12, o versículo 9. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, pois conheciam que era o que se assentava a pedir esmola à porta do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. O que eu estou falando aqui é na unção de Deus. Muita gente vai ficar espantada com o que Deus começa a fazer na sua vida a partir de agora. Urebicanda labachurianda. Vai causar assombro e espanto, sim,
porque esta palavra aqui é viva. Eu não estou brincando de ministrá-la. Eu estou tomado da unção de Deus para te dizer e te assegurar que um milagre está acontecendo agora na sua vida. O Rebicova Labachuri Andalaias. Deus conserta a plataforma da sua vida. Quem sabe a plataforma financeira, plataforma física. Quem sabe a sua plataforma sentimental, teu casamento talvez não ia muito bem, mas o Senhor envia a cura para o teu casamento agora. E eu vou fechar a Bíblia e dizer para você que a pior enfermidade que o homem tem é espiritual. Se ele não aceitou a Jesus como seu Salvador, ele está passivo de ser um paralítico espiritual. E a vida dele não vai andar, vai ficar travada, porque todo paralítico não anda, todo coxo, todo aleijado tem a vida travada, depende de favores humanos, depende de ajudas. Deixa eu dizer algo aqui para você. Jesus Cristo veio para dar visão aos cegos, curar os coxos, ressuscitar os mortos. E este poder está com a igreja, através do Espírito Santo. E eu estou tomado dele, estou cheio do Espírito Santo para te dizer que Jesus pode curar você espiritualmente. Você que ainda não é evangélico, que está me assistindo no final desta mensagem, tem cura para você. Sua vida pode voltar a dar um salto. Você pode voltar a andar espiritualmente. Se estava tudo travado, Jesus pode curar sua vida, tanto física como espiritual. Aceite ao Senhor Jesus como seu Salvador. Diga para ele: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu te aceito como meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, para que jamais seja apagado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E receba o perdão do Espírito Santo. E você, meu irmão, você, minha irmã que assistiu essa mensagem, receba a cura. Receba o seu milagre. Em nome de Jesus. Deus em Cristo, seja louvado e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.